Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar aqui sobre esse pós-jogo de Flamengo 2, São Paulo 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importantíssima que deixa o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro com 6 pontos, junto com o Internacional de Porto Alegre, com a diferença do Flamengo ter um gol a mais aí, né? Os gols pró, o Flamengo tem um gol a mais em relação ao Internacional, né? Então, pelos critérios de desempate, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante na noite de hoje. Vamos falar mais sobre esse vídeo, sobre essa partida, mas antes eu gostaria de pedir para aqueles que não são inscritos no canal, deixa seu like, né? Se inscreva no canal, dá aquele like maroto, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações, beleza? Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre esse pós-jogo, uma vitória importantíssima para o Flamengo, para uma equipe que tem pretensões de conquistar esse título do Campeonato Brasileiro. É fundamental ganhar em seus domínios, ganhar em casa. E hoje foi um clássico, né? Como eu falei no pré-jogo, Flamengo e São Paulo é sempre um jogo pegado, um jogo duro, né? E um jogo aparentemente controlado, né? O Flamengo que poupou alguns jogadores, né? Em última hora. Flamengo que o Tite que poupou o Tite que poupou o Arrascaeta, né? E poupou ali também o Luiz Araújo, né? Arrascaeta e Luiz Araújo poupados para o jogo de hoje, né? Onde o Tite deu a oportunidade de iniciar a partida ali para o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ali no lugar do Luiz Araújo pelo lado direito, né? E o Alan no lugar do de Arrascaeta, né? E aí, com essas mexidas, o Tite colocou um pouco mais avançado, fazendo a função do Arrascaeta, o De La Cruz, né? Que jogou muito bem na partida de hoje, né? Fez muito bem o papel ali do Arrascaeta, sem comprometer na criação das jogadas do Flamengo, sem perder na qualidade da armação, né? O Arrascaeta que nem entrou em campo, mas estava disponível ali à disposição do Tite no banco de reservas. Mas achei importante poupar o Arrascaeta, né? Ele que jogou todas as partidas da temporada, né? Então era natural que o Tite o poupasse, né? Na partida de hoje, poupou em um momento importante, né? Só que no decorrer da partida, quem a princípio seria poupado hoje, que era o Luiz Araújo, para a entrada do Bruno Henrique, né, que entrou no seu lugar. Pelo outro lado, na ponta esquerda, por uma infelicidade ali, por um lance ali, que ao meu ver, não vi maldade do jogador de São Paulo, e o jogador de São Paulo pisou ali no tornozelo do Everton Cebolinha, né? Logo no primeiro tempo, uma infelicidade ali no lance. E o Cebolinha acabou ali sentindo ali, não sei se ele chegou a... Acredito que ele não tenha chego a torcer o tornozelo, né? Eu vi que ali ele estava no banco de reserva, né? E a comissão técnica ali do Tite colocando gelo ali no tornozelo, onde teve aquela torção ali, ou uma luxação, como a gente fala, né? Acredito que não deva ser nada grave, né? Estamos aqui torcendo para que não seja nada grave, porque sabemos da importância do Everton Cebolinha nesse time do Flamengo. Então, o que a princípio o Luiz Araújo seria poupado no jogo de hoje, ao lado de Arrascaeta, né? Os dois foram poupados. Acabou aí nessa emergência, né? Nesse imprevisto, com a lesão ali durante a partida do Cebolinha, o Luiz Araújo acabou sendo chamado pelo Tite para entrar no lugar do Cebolinha.
E aí houve aquela inversão, né? Porque o Bruno Henrique estava jogando pelo lado direito e deixando ali o Cebolinha pelo lado esquerdo, que é onde ele se sai melhor, né? Onde ele joga melhor pelo lado esquerdo. E aí com essa lesão do Cebolinha, eles fizeram aquela inversão de lados, né? E para o Bruno Henrique foi até bom, porque o Bruno Henrique, todos nós sabemos que ele joga melhor pelo lado esquerdo, onde joga o Cebolinha. Então, com essa lesão, que acreditamos não ser uma lesão grave do Cebolinha, o Bruno Henrique assumiu o lado do Cebolinha lá pelo lado esquerdo, onde ele joga melhor pelo aquele lado do campo, e o Luiz Araújo, que já está acostumado a jogar pelo lado direito, entrou ali pelo lado direito, onde ele conhece bem e está acostumado a jogar, e jogou o Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo. Acredito que com essa lesão do Cebolinha, o Bruno Henrique conseguiu até se sobressair mais durante a partida, porque ele foi lançado, né, para o lado onde ele se sente mais à vontade de jogar, que é pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda do campo, né? E você viu que um dos destaques da partida no jogo de hoje, sem sombra de dúvidas, né, foi o De La Cruz, junto com o Bruno Henrique, e o Pedro também fez uma boa partida. Achei que o Pedro também jogou bem. Enquanto o Bruno Henrique e o De La Cruz esteve em campo, o Pedro conseguiu fazer uma boa partida também, né? Então, Flamengo que controlou a partida ali até enquanto esses jogadores esteve em campo ali, né? O Bruno Henrique e o De La Cruz. De La Cruz, que é o motorzinho da equipe, né? É um jogador muito flutuante, muito colaborativo, participa de toda a jogada do time ali, tanto no ataque, quando o time não tem a bola. Ele é um jogador que apoia muito ali na marcação. Ele que faz aquela marcação ali no campo de defesa adversário, uma marcação sob pressão. Isso é uma das coisas que eu admiro muito no De La Cruz. Eu acredito que é o único jogador do Flamengo que tem essa característica de se movimentar ali o tempo todo. Ele está se movimentando, toda hora ele está numa ponta, ele pressiona ali, pressiona a saída de bola do adversário e acaba forçando ali o erro da saída de bola do adversário. Você vê que São Paulo errou muita saída de bola ali enquanto o De La Cruz esteve em campo, porque o De La Cruz, nessa característica do De La Cruz de dar o bote ali, de pressionar a saída de bola adversária, força o erro do adversário. E você via ali que o tempo todo o São Paulo errava passe ali na saída de bola. Mérito ali do De La Cruz, né? E os outros jogadores também acabam se sobressaindo na marcação ali no meio campo, como é o caso do Pulgar e do Alan, que jogou também, né? Jogou muito bem, e com o De La Cruz em campo, esses jogadores conseguem se sobressair mais, né? Que o De La Cruz ele acaba ajudando muito na marcação, né? E quando começa lá o segundo tempo, o Flamengo continua tendo o domínio e ditando o ritmo da partida, controlando a partida, consegue fazer ali o segundo gol, né? O segundo gol ali com o De La Cruz. O primeiro gol que foi do Luiz Araújo, que na minha opinião também jogou muito bem, o Luiz Araújo, né? Ele que é um jogador muito criticado, né? Por parte da torcida, mas você vê que o Luiz Araújo ele é um jogador muito esforçado, né? É um jogador que quando não tem a bola ele também se movimenta bastante, ajuda na marcação. Ele não tem muito caguete para marcar, né? Então você vê que muitas das vezes ali ele dá um bote errado, acaba fazendo uma falta, às vezes é umas faltas bobas que ele faz ali, mas a gente tem que reconhecer o esforço desse jogador, do Luiz Araújo. Ele é um jogador muito voluntarioso,
ajuda muito ali, apoia muito na marcação quando o Flamengo não tem a bola, ele se movimenta o tempo todo, vai e volta o tempo todo, é um jogador que tem um condicionamento físico muito favorável, né? Ele que é muito magro assim, né? Tem ele é magrinho assim, né? Tem um bom condicionamento físico e ele consegue ali, tanto ele quanto o De La Cruz, correu o campo todo ali praticamente, né? Então ele só perde um pouco ali no time ali, de às vezes dar um bote, fazer uma falta, mas é aquilo, não tem como exigir também de um atacante de chegar ali, dar o bote certo ali na marcação, porque não é muito da característica dos atacantes, né? Ser jogadores bons marcadores, né? É um jogador muito esforçado quando não tem a bola e consegue ajudar ali os volantes ali do Flamengo na marcação, né? E o Luiz Araújo, que fez o gol no São Paulo, né? Hoje tivemos a lei do ex, né? Um golaço do Luiz Araújo ali, né? Quando ele bateu na bola, eu falei, golaço, né? E o goleiro do São Paulo só pulou para sair na foto, né? Foi um golaço do Luiz Araújo, né? Só para coroar a boa partida que o Luiz Araújo fez hoje, né? E no segundo tempo o Flamengo continuou ali dominando a partida, dando ritmo ao jogo, né? Dando ritmo à partida, né? Enquanto esteve em campo ali Bruno Henrique e De La Cruz, o Flamengo ditando o ritmo do jogo, né? E depois que fez o segundo gol ali, num chute ali do Pedro, né? Pedro bateu cruzado ali, o goleiro de São Paulo espalmou. E o De La Cruz, muito bem posicionado ali, né? Conseguiu pegar o rebote e fazer o segundo gol, né? De La Cruz aí que desencantou com a camisa do Flamengo, né? Ele que fez o gol na estreia do Brasileirão, aquele golaço de falta contra o Atlético Goianiense, né? Fazendo ali o primeiro gol contra a equipe do Atlético Goianiense, aquele golaço de falta, né? A la Zico, né? E hoje, mais uma vez, ele faz outro gol aí com a camisa do Flamengo, mostrando como o De La Cruz ele é aquele jogador, elemento surpresa, né? E ele é um jogador que desde a época do River Plate, ele é um jogador que sempre apoia bem o ataque, tem presença diária, e vira e mexe. Na época do River ali, ele sempre, às vezes numa sobra, ele sempre fazia um gol. Ele é um jogador que tem presença diária e que está sempre ali na área ali para uma finalização, para um rebote, né? Então, com esse gol ali do De La Cruz, o Flamengo, com 2-0 no placar, deu uma tranquilizada ainda mais na partida e conseguiu ali manter o controle da partida enquanto o De La Cruz esteve em campo. Ele que hoje jogou um pouco mais avançado, fazendo a função do Arrascaeta, né? E ele faz muito bem essa função também de meia, igual o Arrascaeta, né? Porque se você reparar na seleção do Uruguai, quem é titular na seleção do Uruguai é o De La Cruz, né? O Arrascaeta é banco de reserva lá na seleção do Uruguai. Já que no Flamengo, o Arrascaeta ele é titular, né? Junto com o De La Cruz. Então, para você ver como é importante o De La Cruz, não só para o Flamengo, mas para a sua seleção, né? A seleção do Uruguai. E como ele era importante naquela equipe do River Plate, né? No ano passado e nas temporadas passadas. Então, quando o Tite mexe no time ali, já quase no final do jogo, ainda faltando ali um pouco mais de 10 minutos para acabar o jogo, o Tite faz ali algumas mexidas para poupar alguns jogadores, para poder dar um descanso ali, um refresco para esses jogadores que vêm jogando bastante, né? Como é o caso do De La Cruz. E ele também tirou o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, que já é reserva no Flamengo, não tem tanta minutagem, mas está sempre entrando, né, nos jogos, sempre jogando. Mas eu acredito que o Bruno Henrique poderia ter um pouco mais... Poderia jogar ali os 90 minutos, a não ser que ele
tivesse sentido ali um desgaste físico, né? E, então o Tite ele tira o De La Cruz, né? E tira o Bruno Henrique e bota ali o Matheus Cunha, né? E vai fazendo umas mexidas ali na equipe, né? Entrou o menino também, o Igor Jesus, né? Acho que o Gerson entrou no lugar do De La Cruz, o Matheus Cunha entrou no lugar do Bruno Henrique, né? Depois entrou o Igor Jesus, não sei se entrou no lugar do Eric Pulgar. Então entrou ali uns meninos ali, né? No segundo tempo, né? E o Tite ali poupando os principais jogadores, até pensando no jogo de domingo, né? Contra o Palmeiras, jogo lá no Allianz Parque também, jogo fora de casa. Importantíssimo para o Flamengo esse jogo, né? Palmeiras que perdeu hoje para o Internacional, dentro de casa, na Arena Barueri, 1-0 Internacional, né? E o Flamengo tem esse jogo aí contra o Palmeiras no final de semana, na casa do Palmeiras, né? Então, achei importante o Tite poupar tirar o De La Cruz, né? Para evitar problemas maiores ali, alguma lesão, né? Achei importante essa mexida, né? E depois que o De La Cruz saiu, o São Paulo cresceu no jogo, né? Tanto o De La Cruz e o Bruno Henrique quando saiu, o São Paulo, que estava totalmente apagado, entregue ao Flamengo ali, né? Porque não conseguia armar nenhuma jogada, né? E com a entrada do Gerson, do Matheus Cunha e depois do Igor Jesus, o Flamengo não conseguiu ter o controle do jogo após a saída do Bruno Henrique e do De La Cruz. Então, São Paulo cresceu no jogo, ganhou mais confiança, né? E num ataque ali do São Paulo já no final do segundo tempo, ali faltando menos de 10 minutos, conseguiu ali, num cruzamento dentro da área, o Ferreirinha fazer ali, diminuir o placar em 2-1, né? E aí bateu um certo ali, a apreensão para a torcida do Flamengo, né? Que esteve hoje no Maracanã, né? Bateu uma certa apreensão, né? De achar até que o São Paulo poderia tentar ali uma reação, um empate, né? E o São Paulo cresceu no jogo depois que fez o primeiro gol, o time deu uma animada, né? E tentou ali ir pro abafa no final do jogo, teve algumas oportunidades, mas não souberam aproveitar. E o Flamengo conseguiu aí terminar o jogo em 2-1, garantindo mais 3 pontos para o Flamengo, né? Um resultado importante, né? Não vamos ficar aqui criticando atuações individuais de alguns jogadores. Eu acho que é um momento da gente comemorar. Foi um jogo difícil, assim, mesmo o São Paulo com muitos desfalques, o São Paulo sempre costuma fazer jogo duro, um jogo bastante equilibrado ali contra o Flamengo, tanto no Maracanã quanto no Morumbi. É um time que costuma dificultar muito contra o Flamengo, né? Então foi uma vitória importante que garantiu mais 3 pontos e nos manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Ao lado ali do Internacional, apenas ali com um gol a mais que o Internacional. O Flamengo aí é líder do campeonato. Então vamos, final de semana, no domingo, enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque, né? E da mesma forma que o Internacional hoje foi lá em São Paulo e ganhou do Palmeiras, por que não acreditar numa vitória do Flamengo contra o Palmeiras lá, né? Sabemos que é um clássico, vai ser um jogo difícil, um outro jogo contra uma outra equipe paulista, né? Hoje com São Paulo, domingo contra o Palmeiras às 4 da tarde lá no Allianz Parque. Então sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas acreditando num resultado positivo para a equipe do Flamengo, né? Vou dormir agora muito feliz com esse gostinho da liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro.
resultado importante na noite de hoje. Eu que estava muito confiante por essa vitória em cima do São Paulo, né? Porque sabia dos problemas do São Paulo, os desfalques, né? O Rafinha lesionado, o Rames Rodrigues também machucado, né? O Lucas, né? O Lucas Moura também lesionado. Então o São Paulo com vários problemas ali de jogadores lesionados no departamento médico. São Paulo hoje que veio muito desfalcado, né? Mas veio com alguns jogadores importantes ali como o Caleri, Luciano, né? Que são jogadores que são titulares da equipe do São Paulo e que costumam sempre fazer gol contra o Flamengo, né? O Caleri que fez gol ano passado na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Luciano também, que sempre costuma deixar a marca dele contra o Flamengo, hoje passou em branco, tanto ele quanto o Caleri, né? Só o Ferreirinha ali que fez aquela graça ali com aquele gol de cabeça, deixando um pouco o torcedor apreensivo, né, do Flamengo, achando até que o Flamengo de repente fosse dar um vacilo ali. O único ponto de alerta que eu deixo aqui é que o Flamengo precisa se concentrar 90 minutos na partida. O Flamengo chega a uma parte do jogo que parece que se desliga, perde o foco, a concentração, e com essa falta de concentração durante o jogo, acaba tomando esses gols bobos aí, em uma partida que aparentemente estava controlada pelo Flamengo. E aí, numa falta de atenção da equipe do Flamengo, o Flamengo sofreu aquele gol ali do Ferreirinha. O cara cruzou dentro da área ali, totalmente desmarcado. Uma marcação frouxa. A distância ali do jogador do Flamengo, se eu não me engano, foi o Matheus Cunha. Não lembro quem estava ali na entrada da área do Flamengo ali, vendo o jogador do São Paulo cruzar a bola na cabeça do Ferreirinha. O Ferreirinha só teve o trabalho de cabecear e empurrar para o fundo da rede, né? Então, o único ponto de atenção aí, de alerta, para o Tite poder trabalhar isso com essa equipe do Flamengo, é fazer com que essa equipe mantenha a concentração os 90 minutos, né? Não podemos desligar e perder o foco do jogo. O jogo é jogado, o jogo é 90 minutos, mais os acréscimos. Então não podemos achar que está 2-0, que já está o jogo está ganho, né? Porque o jogo só acaba quando o juiz apita. Então o Flamengo precisa manter a concentração os 90 minutos e mais os acréscimos, né? Então é a única coisa, o único ponto que é um sinal de alerta que eu deixo aqui, né, que é uma coisa que o Tite, acredito eu, já deve ter percebido isso e vai trabalhar em cima disso daí, né, junto com a sua comissão técnica, né? Mas não vamos aqui ficar criticando, né, só falando mal, né? Vamos elogiar também o ótimo resultado de hoje, os mais 3 pontos, líder do Campeonato Brasileiro, né? Quando tem que criticar, a gente critica, e quando tem que elogiar, temos que elogiar também, né? E essa melhora da equipe, o Tite vai trabalhar de uma forma gradativa, né? Não é de um dia para o outro que o Tite vai conseguir resolver todos os problemas da equipe do Flamengo, né? Mas a gente vê ali uma melhora gradativa. A equipe que vem sofrendo poucos gols, né? Tomou gol na estreia do Campeonato Brasileiro, tomou um gol hoje também. Mas não tem como, gente, comparar o Campeonato Carioca com o Campeonato Brasileiro, né? Porque o time só tomou um gol no Campeonato Carioca, e quando ainda tinha a equipe, quando foi com a equipe Sub-20, que a equipe principal estava nos Estados Unidos fazendo pré-temporada. Pessoal, o Campeonato Brasileiro, a qualidade dos adversários é muito superior. Não tem como comparar com o Campeonato Estadual com o Campeonato Brasileiro. O nível de competitividade é muito maior. Os adversários são muito mais difíceis. É clássico atrás de clássico, né? São as melhores equipes do Brasil disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Não tem jogo fácil, né? Então não tem como, pessoal, comparar, né? O Flamengo está sofrendo gol,
porque tem equipes de qualidade ali jogando contra a gente, né? Então é natural que isso aconteça, mas você vê que a equipe vem sofrendo poucos gols, e tanto o ataque quanto a defesa vem trabalhando muito bem, tornando a equipe equilibrada, que é muito importante, né? Então o que o Tite vem fazendo é tornando a equipe bem equilibrada, tanto no ataque quanto na defesa. O que vem gerando aí vitórias para a equipe do Flamengo. Às vezes uma vitória magra, uma vitória difícil ali, apertado, mas o Tite tem esse jeito, né? É um jeito meio que pragmático, né? Às vezes dá um frio na barriga em alguns jogos, né? O Flamengo, às vezes jogando bem, tem oportunidade de fazer 2, 3 gols e perde muitas oportunidades. Perde a oportunidade de matar o jogo e não mata. E acaba, às vezes, dando ali uma sobrevida para o adversário. É igual hoje, o Flamengo ganhando de 2-0. Aí por um descuido ali, uma falta de atenção, sofre o gol e deixa o torcedor apreensivo ali na arquibancada, né? Um jogo que o Flamengo dominou, poderia ter feito muito mais de 2 gols, podia ter, se saísse hoje, se acabasse o jogo hoje os 3-1, 4-1 Flamengo, pelo que o Flamengo jogou enquanto o De La Cruz e o Bruno Henrique esteve jogando, não seria nenhum exagero. Mas é uma coisa que o Tite precisa trabalhar, é melhorar a efetividade dessa equipe nas finalizações. O Flamengo cria muitas oportunidades, mas perde muitos gols, né? E às vezes ali no último passe acaba tomando uma decisão errada. Às vezes um passe que deveria ter sido para o jogador desmarcado do lado esquerdo acaba tocando para o outro lado, lado direito. Às vezes um lance que era para tocar, o cara quer fazer uma jogada individual, acaba sendo um pouco fominha ali e acaba querendo fazer tudo sozinho, acaba perdendo uma oportunidade de gol, uma oportunidade de ataque. Então é esse último passe, o último passe ali para uma assistência, para uma finalização que está às vezes fazendo com que o Flamengo perca ali a oportunidade de fazer o terceiro, quarto gol e matar o jogo, né? Então falta um pouco efetividade, ser um pouco mais assertivo nas decisões ali do último passe, ser mais assertivo nas finalizações, caprichar um pouco mais ali na finalização, na tomada das decisões do último passe, do último terço do campo, né? Como a gente fala, né? E manter o foco os 90 minutos e mais os acréscimos, né? Que o Flamengo às vezes se desliga do jogo, né? Então é isso, pessoal. Vamos comemorar essa vitória importantíssima. Vamos dormir como líder do campeonato. É motivo de comemorar, né? E aqui, ó, nosso Mengão aí, ó, líder do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Para aqueles que não são inscritos no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Dá essa moral aqui pro amigo que está iniciando na plataforma, no YouTube, trazendo notícias do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor, né? Então dá essa moral pro amigo aqui, para vocês que gostam do nosso trabalho, gostam do conteúdo, gostam de se manter informado com as notícias do Mengão. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. E eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!